O catingueiro vive em ambiente de caatinga. O ambiente de caatinga chega na época das águas, ele chega na época da seca, ele fica todo cinzento, as folhas caem. Os catingueiros aprenderam a conviver com esse ambiente de caatinga. Eles tiveram que desenvolver estratégias de cultivo em consórcio, diferentes cultivos, mais resistentes à seca, associado principalmente à criação de gado. A caatinga, essa região aqui, ela já é acostumada para isso mesmo, né? Assim, as próprias plantas, elas, mesmo na época das secas, as que ainda resistem, elas já estão acostumadas, já têm seus meios, né? Para poder armazenar água, para poder sobreviver nessa época da seca. A gente tem um umbuzeiro que é nativo aqui da caatinga, e o umbuzeiro ele faz esse processo, né? No período de chuva, a raiz dele tem várias batatas e ele acumula a água no período de chuva para sua sobrevivência no período da seca, né? No final da seca. Aí a gente pega esse exemplo, né? Que dá muito certo, né? Que é resistente, que dá muito certo, e a gente está botando isso agora, transformando isso em tecnologia, né? Como assim? Como a barragem subterrânea, como o tanque de pedra, como a cisterna calçadão, como a cisterna de biqueira, né? Na articulação, é uma ideia no armazenamento. Como o catingueiro tem o costume de armazenar vários alimentos, né? Desde antes já tinha costume, e agora a gente está armazenando a água de beber e a água de produção de alimentos no período de estiagem. A gente encontrou uma sombrinha aqui nessa paisagem do semiárido mineiro e agora a gente vai conversar um pouco aqui com 4 catingueiros que vivem aqui desde que nasceram, né, nessa região aqui. Como é que é essa vida de vocês aqui? A água sempre falta, né? Aqui para nós foi muito sofrido antigamente, né? A gente via a folha, mas não via a fruta, né? Via a folha, mas não via a fruta, perdia a fruta, tudo, né? Perdia tudo. Perdia tudo. E aí eu vai continuando sempre assim. Mas aí a terra vai ensinando, né? A gente vai se adaptando, vai ensinando muito para o senhor. Como é que é isso? Não, aqui se chovesse bem, a terra é boa, né? A terra produz. A terra produz, só que a chuva é pouca. Mas mesmo assim, né, Oscarino, vai aprendendo muita coisa. Aí o catingueiro, ele vai aprendendo com o tempo, né? No passado dos tempos do sofrimento, o catingueiro aprendeu a conviver no semiárido. Quando produz, a gente guarda. A época não produz. Então o sertanejo hoje é inteligente. Sempre foi, né? Mas hoje a gente aprendeu tecnologia adequada para a convivência no semiárido. Qual a maior lição que uma terra dessas dá para você, Nilton? Uma terra dessa daqui, um solo desse, eu vejo assim, que eu preciso de ter maiores cuidados com ele, preservar, porque a gente consegue tirar o sustento desse solo aqui. Tem certos momentos que a gente é muito agressivo com a natureza, a gente precisa de ter mais um pouco de cuidado, de cautela com o nosso solo, porque é um solo muito bom, muito maravilhoso, o nosso solo que a gente tem aqui. Para conseguir sobreviver nos terrenos semiáridos, o catingueiro acumulou conhecimentos passados de geração em geração. Em época de chuva, os agricultores guardavam as melhores sementes, também conhecidas como crioulas, que, adaptadas ao solo da caatinga, garantiriam o sustento da família. Essa prática, quase perdida com a industrialização da agricultura, está sendo resgatada com os chamados guardiões das sementes originais, catingueiros como Geraldo. A gente guarda essas sementes, né, para estar reproduzindo elas e mostrando para o pessoal o quanto a caatinga é rica. Seus xodós aqui são todas essas sementes aqui, né?
Que são as sementes de feijão. Aqui tem umas 50 variedades de feijão diferentes aí. Isso que a gente está trabalhando também nesse trabalho de fazer resgate de algumas sementes que foram perdidas e que a gente está buscando e que está mostrando para as pessoas, né, que as pessoas às vezes nem conhecem tantas variedades de feijão que a gente tem, né. Só que a gente tem esse feijão roxinho aqui, né, que desde os 7 anos que eu plantei ele, né, já tem 40 anos que a gente planta ele. Desde os 7 anos? Isso. Esse feijão hoje ele está também extinção, né? A gente tem aqui planta todos os anos, que é um feijão que adapta muito bem aqui na região. A gente foi o primeiro feijão que eu plantei, foi esse, né? Então agora, Carlos, é a hora de nós experimentar, né? A comida feita aqui com alguns mantimento aqui da propriedade e a gente chegou a hora da gente fazer isso, né? Nós vamos experimentar aqui para você ver o sabor do feijão. Tudo que vocês comem, né, a família, vem tudo daqui, né, já? Quase tudo a gente usa daqui mesmo da propriedade, né? Algumas coisas que a gente compra, mas a gente sempre está fazendo isso para estar adquirindo mais qualidade nos nossos alimentos, né? Outro hábito preservado pelos catingueiros é o de tocar sanfona, um ritual preservado ao longo das gerações. Canções que retratam o modo de vida do sertanejo em Minas. Os Gerais, as áreas de cerrado, são áreas de terra alcalina, ácidas, com muito alumínio. Assim, lá você não pode desenvolver culturas, essas culturas convencionais. Mas os geraizeiros aprenderam a identificar os nichos de ambiente que ele pode plantar o milho, que ele pode plantar o feijão, os ambientes que ele pode plantar a mandioca, o amendoim, o abacaxi, que são culturas mais resistentes a esses ambientes ácidos, né? Eles desenvolveram variedades adaptadas a esses ambientes. Só para você ter uma ideia, um estudo que eu fiz com os geraizeiros em Riacho dos Machados, numa comunidade a gente identificou 65 espécies de plantas cultivadas e 137 variedades, diferentes variedades, né, que eram utilizadas. Ou seja, isso é um patrimônio genético de grande valor. A nossa chegada é motivo de curiosidade para quem muitas vezes se acostumou com a vastidão do cerrado. Fomos conhecer a família de seu Neri, um pequeno agricultor da região. Seu Neri, a vida aqui é muito difícil para o senhor? Dificuldade com certeza que na nossa comunidade todo mundo tem suas dificuldades. Mas para nós aqui nós ficamos muito satisfeitos com o pouco que Deus dá a gente. Se a pessoa está comendo, ter o alimento um dia diferente do outro, mas que tem alimentação de todos os dias, e não está devendo o que não pode pagar. E se vai tranquilo, então eu sinto mais felicidade que de dificuldade. Nos últimos anos, os geraizeiros tiveram que conviver com a monocultura do eucalipto, plantado em extensas áreas por grandes empresas agrícolas. O sertão, tão exaltado na obra de Guimarães Rosa, dá lugar a essas árvores gigantes, destruição que ameaça as nascentes e é o que mais o geraizeiro vem preservando há muitas gerações, a imensa riqueza do cerrado. A gente tem essa história do eucalipto aí, chegou na década de 70 e permaneceu aí por uns 15 anos e a comunidade viu que estava trazendo vários prejuízos para a comunidade, né? A gente estava perdendo a maioria desses frutos porque a gente ficou encurralados, né? Porque logo as terras secou tudo. O lugar que era lugar de plantar arroz, nas baixinhas, virou lugar de plantar mandioca. O eucalipto foi crescendo, quando ele cresceu mesmo, a cisterna secou. Acabou toda a água. E está voltando? Não tinha uma gota. E agora acho que tem uns 4 anos, 3 ou 4 anos que essa água voltou. Mas não tem mais eucalipto? Não tem mais eucalipto. Foi só o eucalipto ir acabando. E o cerrado foi
criando lá, a água veio voltando. E voltou nas cabeceiras, nas nascentes, tudo. Resiliência que marca também os geraizeiros. É do cerrado que vêm as lições de sobrevivência que seu Acílio usa todos os dias. Muitas pessoas entendem que a terra não é viva, a terra é viva, né? Se a terra não fosse viva, ela não produzia. A gente gosta muito de pensar no conjunto, em todos os trabalhadores, né? O que é todos os trabalhadores? Se você olha debaixo do monte de esterco, você olha aí, que aquele lugar que você olhar, aí tem milhões de trabalhadores que estão trabalhando para a defesa nossa, né? Às vezes eu estou aqui, vocês aqui bem tranquilo, mas lá dentro da minha área, os meus camaradas estão lá trabalhando, que são invisíveis, que vocês não vê, que são aqueles, os amigos natural. Se você fazer uma poda aqui nessas plantas que nós temos hoje, inclusive as cultivadas do cerrado, tem lenço suficiente por ano. Você cultiva, você faz a poda, usa as folhas no trabalho de enriquecimento do solo e além da sobra. Às vezes você sabendo fazer a poda, você está dando mais vida. Você vai lá na árvore, você vê uma gaia ruim, você tira ela, serve para o uso e a árvore ainda enriquece. A galinha aqui, né, ela é comida várias vezes. Como assim? Que você mata a galinha, come a galinha e volta, aproveita os ossos da galinha, mistura na ração, as galinhas tornam a comer, né? E você come a galinha e aproveita os ossos e as cascas dos ovos. No convívio com a natureza, uma relação marcada pela harmonia. Se gente abusar da natureza, depois ela cobra, né? E se nós ser cobrado pela natureza, e eu pago pelo errado, vocês tudo pagam por isso. E nós temos essa obrigação de usar do cerrado, mas também dar vida a ele. Que além da língua, dos alimentos, da cultura alimentar, de hábitos, né? Ela nos transmite uma relação com a natureza que nós temos que aprender com eles. Essas comunidades, elas têm nos ensinar que é possível produzir convivendo. Eu acho que para nós este é o grande aprendizado que nós temos com eles. É uma outra racionalidade que permite produzir, alimentar, garantir a sobrevivência de toda uma comunidade, preservando o bem mais precioso, né, que são os ecossistemas, a terra, a água, né, a vida de uma maneira geral.